Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei trazendo algumas estratégias para vocês utilizarem nessa primeira prova que vai acontecer agora nesse domingo, no primeiro dia do Enem. Essas estratégias eu utilizei também na minha época quando eu fui aprovado e ajuda muito na questão de melhorar o desempenho. Sem mais delongas, vamos lá. A primeira dica é sobre a redação. É muito importante que ou você comece pela redação ou no máximo faça ela até a metade da prova. Nunca deixar a redação lá para o final da prova. Até porque, pensando estrategicamente, você não tem como chutar a redação, né? Se no final faltar um pouquinho de tempo, você consegue chutar as questões objetivas. A redação não tem como fazer isso. Então, eu gosto de começar pela redação. A primeira coisa que é importante fazer quando você abre a prova é dar uma olhada no tema, né, nos textos motivadores, mesmo que você não vai começar a redação por ali, né, não vai começar agora, mas se você começar mais um pouquinho depois na metade da prova, você já tem uma ideia daquele tema, já tem algumas ideias que foram surgindo durante a prova na sua cabeça. Eu gosto de começar pela redação e eu aconselho reservar ali em torno de 35, 45 minutos para fazer o rascunho da prova, né, ali, e depois, em outro momento mais oportuno, perto da metade da prova, passar a redação a limpo. Depois eu vou explicar porque nesse último momento ali passar a redação a limpo, que vai servir como se fosse uma forma de descanso. Só relembrando que a redação nesse primeiro dia vale até 1.000 pontos, é uma das áreas mais fortes do Enem, né, que tem um peso bem significante, e também que, pensando pelo lado do tempo, para não ter problemas com a prova objetiva, o ideal é usar no máximo total 1 hora e meia para fazer tudo o que tem que fazer redação, seja passar o rascunho, seja passar para a folha oficial. No máximo, utilize 1 hora e meia do seu primeiro dia para fazer redação, para não ter problema com a prova objetiva. A segunda dica é em relação ao TRI. Como você consegue melhorar o seu TRI, a sua teoria da resposta ao item, a teoria anti-chute do Enem? Então, é muito importante que você faça o seguinte. Você vai pegar, no momento que começar a prova objetiva, você tem uma certa noção das questões que são mais fáceis, né? As questões mais rápidas, as questões mais objetivas. Também dá de ter uma noção do que não é tão fácil, mas também não é tão difícil, que são as questões medianas. E você consegue perceber ali durante a prova o que é questão mais difícil. Nesse primeiro momento, é muito importante você fazer como se fosse um pega-vareta, sabe? Uma peneira. Peneirar as questões mais fáceis e fazer ela primeiro. E depois, num segundo momento, fazer as questões medianas. E nesse último momento, no terceiro e último momento, fazer as questões mais difíceis. É muito importante você ter essa noção, porque se você começa fazendo as questões mais difíceis ou não tem uma lógica para fazer a prova, acontece que você pode perder muito tempo fazendo questões difíceis e acertar as questões difíceis e não ter tempo suficiente para fazer as questões fáceis. E isso, na hora quando acontece TRI, que é um processo automático, mecanizado lá que eles fazem no computador, né? Aparece que meio que parece para eles que você chutou, você acertou as questões difíceis e errou as fáceis, mas no fim das contas você acabou não chutando e sim perdendo muito mais tempo nas questões difíceis. Então é muito importante que você tenha essa noção de separar a prova mais ou menos ali pelas áreas, o que é mais fácil, o que é médio, o que é difícil, fazendo primeiramente as questões mais fáceis e depois as medianas e as difíceis. Como terceira dica, já pensando que nesse primeiro dia tem muito texto, é muito importante que, ao invés de você começar a prova objetiva pelos textos que são, em maioria das vezes, muito grandes, é importante você ter uma noção do seguinte. Vou até mostrar aqui para vocês uma questão grande. Tem um textão aqui em cima, aí aqui tem o enunciado da questão e aqui tem as alternativas. É legal você, a primeira coisa que fazer é começar pela essa parte aqui do enunciado da questão e depois, se necessário, partir para o texto que tem aqui em cima. Isso vai dar uma certa vantagem em relação ao tempo, até porque muitas vezes o texto que tem de apoio da questão não serve para nada. E mesmo que sirva para alguma coisa, você lendo primeiro essa parte da questão, né, do enunciado da questão, você já consegue ter uma leitura objetiva do que você vai ter que encontrar ali naquela questão, naquele texto que está mostrando. Isso acontece bastante nas questões interpretativas, que acontece tanto em linguagens e às vezes acontece também em humanas. Já falando um pouquinho sobre essa questão do tempo, na quarta dica é muito importante você, ao identificar uma questão que é muito grande, que é muito difícil, não perca tempo com ela. Você deixa ela lá para o final da sua prova.
Então, eu aconselho a circular essa questão, fazer um asterisco, fazer alguma forma de identificação e passar para a próxima questão. Pensando nessa ideia, é legal você pensar que às vezes você fica numa questão e demora 10 minutos, e nesse tempo que você demorou para fazer uma questão, você poderia ter feito 3 outras questões menores, ou 2 questões menores. Então, não tem como perder muito tempo nas questões, infelizmente, é uma prova bem rápida, e é comentado por uns professores de matemática já fizeram uma média, que no máximo a gente tem que demorar por volta ali dos 3 minutos para cada questão. Óbvio que tem questão que é mais rápida, e aí você ganha um pouquinho de tempo, e tem questões um pouquinho mais demoradas, que vão demorar mais de 3 minutos, mas essas questões que demoram muito tempo, com grandes textos, com muita interpretação, que tem que ir lá no fundo do seu cérebro, deixa para o último, para você ter mais tempo para conseguir fazer o máximo de número de questões possíveis, tá bom? Bom, a quinta dica, ela é um pouquinho complexa, mas é em relação também às questões e vai ajudar, principalmente quando você tiver em dúvida em alguma alternativa. Acontece que a prova do Enem, às vezes ela tem questões que tem mais de uma alternativa correta. Só que, dentre as 5 alternativas, sempre vai ter uma alternativa que ela está mais referente àquela questão. Então, é muito importante você responder de acordo com o que o anunciado está perguntando. Às vezes você pega uma questão que tem 2, 3 alternativas que são praticamente verdadeiras, você vê que está certo, só que não tão referente àquele texto, àquela questão. Então, sempre é bom ver que tem que estar de acordo com o texto. Bom, uma sexta dica estratégica bem legal é dar uma intercalada nas matérias que contém ali na prova. Nesse primeiro dia do Enem, acontece que a gente tem muito texto. Antigamente não era assim, antigamente tinha texto e tinha algumas matérias, algumas áreas de cálculo. Só que agora, né, recentemente, as provas são somente linguagens e humanas nesse primeiro dia. E nesse sentido, não tem cálculo quase nenhum. No máximo, se aparecer um cálculo, é numa questão de geografia de fuso horário, por exemplo. Mas também é uma coisa bem mais básica, né? Cálculo de matemática, né? Física, enfim. Acontece que mesmo assim, você consegue dar uma variada nessa prova até para você ter um pouco mais de dinâmica e funcionar, o seu cérebro funcionar um pouco melhor, porque você não fica ali fazendo aquelas 45 questões de linguagem diretamente. É importante você dar uma variada. Então, faça ali questões de linguagens, mas também tem como dar uma variada com as questões da língua estrangeira, né, inglês e espanhol. Além disso, na parte de humanas, tem várias áreas, né? Tem várias micro-áreas, tem várias matérias. Tem a geografia, que aparentemente aparece de vez em quando gráficos, tabelas. Então consegue dar uma miscelânea, dar uma misturada naquilo tudo. Aí tem as questões de história também, as questões de filosofia, de sociologia, algumas com imagens, algumas mais interpretativas. Então dá uma misturada, não fique fazendo diretamente só questão de linguagem, só questões de humanas, porque pode ser que seu cérebro fique um pouco confuso. Chega um momento da prova que você está muito cansado. E é bom, então, dar uma mudada, né? Dar uma dinamificada. Então, é legal, assim, dar uma misturada com essas questões que tem aí. Apesar de que é muito texto, dá de dar uma misturadinha ainda. Já pensando nessa questão do cérebro também, na dica 7, eu acho que é ideal você fazer algumas pausas estratégicas durante a sua prova. Eu fiz isso e eu digo que ajuda bastante, porque você pode parar ali no meio da prova para ir no banheiro, fazer xixi, se você não quiser fazer xixi, mas passar uma água no rosto para dar uma acordada. Mas também é importante levar ali uma água para se hidratar, né, por causa da questão da máscara. Então fazer uma pausinha de vez em quando para tomar uma água. Se quiser comer alguma coisa mais rapidinha, comer um amendoim, uma banana, um chocolate assim amargo, alguma coisinha assim do tipo, para ajudar. No vídeo anterior eu expliquei mais ou menos o que era ideal para levar, se você quiser dar uma olhada, tá aqui. E pensando nesse sentido, é muito importante fazer essas pausas para o seu cérebro também dar uma respirada, né? É importante, a prova tem uma duração longa, então é interessante fazer isso. Outras dicas que dá de fazer também, né? Outras dicas que funcionam para essa pausa é a questão da redação que eu comentei lá no começo do vídeo. Chega na metade da prova, você está muito cansado, então, se você já fez a sua redação no rascunho, passa ela para a folha oficial. Você vai estar fazendo a parte da prova, que é importante, né? Só que não é uma coisa de você ficar muito tempo quebrando essa cabeça, fazendo questões. Então, é uma coisa mais rápida, mais prática, né? Só você passar ali, óbvio, com atenção, você passar a sua redação do rascunho para a folha oficial. Outra dica também que é interessante
é que você pode fazer blocos de questões e passar para o gabarito. Então, no momento que você viu que está muito cansado, você pega um bloco de questões que você já fez e passa lá para o gabarito. E aí você vai estar fazendo já uma parte do gabarito, né? Daí não vai precisar tanto tempo lá para o final para passar para o gabarito. E aí você está dando uma descansada porque é só ali no ABCDE circular as bolinhas, com atenção também, mas não é aquele tempo que você fica, mais aquele tempo que você já está cansado e fica fazendo aquelas questões, sabe? Você não está mais fazendo questões, você está fazendo outra atividade, o seu cérebro já mudou um pouco, isso dá uma ajudada. Bom, a dica 8 é em relação a essas questões que a gente deixou por último, sendo essas questões mais difíceis, as questões que a gente acabou pulando porque a gente não sabia como responder, as questões muito extensas que demoravam muito tempo, enfim. Essas questões, se você não conseguir respondê-las porque não entendeu a questão, você vai ter que acabar chutando uma alternativa que é a mais correta para você ali, né? Um chute, você vai chutar. Só que tem algumas táticas que ajudam. Principalmente nesse primeiro dia que tem muita linguagem, tem muito texto, humanas, linguagens misturadas, tem algumas táticas bem interessantes que eu vou passar para vocês. Sobre essas questões, é muito importante que você consiga anular algumas alternativas, porque com certeza alguma delas ali não vai estar respeitando os direitos humanos. Então, das 5 alternativas, sempre tem uma ou duas que são bem absurdas. Então, você consegue fazer pelo método de eliminação. Já pensando nisso, uma questão com 5 alternativas, se você já elimina duas que são muito sem noções, você fica com mais chance de acertar. Aqui você tinha 20% de acertar, porque cada alternativa corresponde a 20%. Quando você tirou aqui duas alternativas, você já tem mais chance de acertar, já aumentou para 33%. Se você conseguir deixar só duas alternativas para chutar, você já vai ter 50% de chance de acertar essas questões. Outra dica também bem legal, que como tem que estar respeitando ali os direitos humanos, palavras muito fortes como jamais, nunca, ou sempre, ou ninguém, elas são palavras que, na maioria das vezes, elas entram nas alternativas que estão incorretas. Então, se você fica com em dúvida em alguma alternativa ali e você vê que tem essa palavra, né? Jamais, nunca, ninguém, ou sempre, na maioria das vezes essas questões vão estar erradas. Então, mais uma dica, principalmente nesse primeiro dia que é mais texto, não tem como ver alternativas parecidas assim, porque não tem cálculo, né? É uma tática de dar um chute melhor, por exemplo. A nona e última dica, não menos importante, eu falei o vídeo inteiro que tudo era muito importante, né? Mas é a questão do gabarito. Reserva ali os últimos 30 minutos finais para você passar o gabarito com calma, né? Eu já vi muita gente fazendo a prova até os últimos minutos e deixa só 5 minutos para passar tudo pro gabarito. Não dá tempo, as pessoas acabavam entregando a prova sem responder as questões na folha oficial, ou respondia errado, porque passa ali com rapidez, né? Se confunde todo. Então reserva ali os 30 minutos que eles recomendam para passar essa parte pro gabarito. Se você já foi fazendo a estratégia de descanso lá, de passar um pouco antes, já passou metade da prova, por exemplo, falta só passar metade da prova, né? Falta passar 45 questões, então reserva um pouco menos, reserva uns 15 minutos. Mas se você não passou nada ainda pro gabarito, reserva ali os seus 30 minutinhos para passar com bastante calma. E se depois sobrar um tempinho, responde as questões que faltaram, enfim. É legal pensar que, mas olha você passar tudo que você conseguir pro gabarito e depois 3, 4 questões passar pro gabarito mais rápido do que você ficar perdendo um monte de tempo nas questões e não passar nada pro gabarito. Porque o que vai ser cobrado, o que vai ser avaliado, vai ser essa folha oficial, né? A folha oficial da redação e a folha oficial do gabarito. Não a sua provinha ali que você fez, até porque muitas vezes você pode levar a prova para casa, né? No mais, eu acho que as dicas que eu consegui selecionar mais interessantes e importantes foram essas. E eu torço muito por vocês nesse Enem. Eu fiquei um pouco triste por toda essa situação que aconteceu. Com certeza abalou muito psicologicamente, deixou a pessoa mais ansiosa, deixou a pessoa mais triste. Essa questão toda da pandemia, essa questão de se o Enem vai ter, se não vai ter, se vai ser adiado, se não vai ser adiado. Com certeza isso acaba influenciando bastante na rotina de quem está estudando, sabe? Só quem passou na pele sabe bem essa situação. E se já é difícil, né? Imagine com toda essa situação. Mas lembre que você deu o seu máximo, né? É importante você ir para a prova sabendo que você fez o máximo que você poderia fazer, de acordo com tudo que isso que aconteceu. E também tá tudo bem, né? Porque todo mundo passou por esse problema, todo mundo
acabou, todo mundo que for fazer a prova com você também sofreu junto com você. É um pouco triste, mas assim, é algo que aconteceu com todo mundo, não foi só com você. Então, se acabar de alguém sendo prejudicado, todos acabam sendo prejudicados também, né? Não fica com aquele negócio de que, meu Deus do céu, eu não consegui estudar tudo, meu Deus do céu, eu não fiz o meu melhor Enem esse ano. Mas não pensa nesse sentido, pensa que você fez o seu máximo e que todo mundo ali tá na mesma chuva, sabe? Todo mundo tá se molhando junto com você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e compartilhe com seus amigos, tá bom? Tchau, tchau, uma boa prova e uma boa sorte na sua trajetória. Tchau, tchau.